Boa noite, irmãos. Paz seja com todos, amém? Que Deus possa estar abençoando, estar falando conosco nessa hora. Estamos aqui cumprindo pela segunda noite, pelo segundo domingo, né? Falando sobre assuntos pertinentes à família, ao projeto de Deus para a nossa família. E Deus tem me dado algumas informações, me iluminado, me clareado as minhas ideias, a minha mente a respeito da sua salvação para a nossa família. A família é o bem mais precioso que nós temos aqui na terra. É o bem mais importante, a riqueza maior que nós temos. Eu costumo dizer que do que adianta você ter tudo na vida, todo mundo, ganhar muitas coisas, ter muitas propriedades, ser uma pessoa rica, ter dinheiro, carro, casa, situação estabelecida, mas se quando você está dentro da sua casa, você não tem lá a paz, a riqueza maior, que é a sua família vivendo dias bons, dias de bênçãos, em todas as suas áreas, e principalmente nos dias atuais em que nós vivemos uma crise muito grande por esse mundo afora. É uma crise mundial, é um conflito mundial, é um momento onde nós estamos vivendo essa tribulação, né? E a perspectiva do que tem para chegar também não é nada boa. E eu não gosto de falar que isso é uma praga do inferno, uma maldição que Satanás mandou. Eu prefiro ficar aqui na espreita, esperando Deus produzir, esperando Deus falar o que realmente é. Porque pode ser uma coisa já prevista em Mateus 24, pode ser um dos sinais do fim dos tempos, e se for sinal do fim dos tempos, veio com a permissão de Deus. Não que Deus queira que as pessoas morrem, Deus é vida, mas infelizmente ou felizmente aquilo que diz a palavra sobre a volta de Cristo precisa se cumprir, amém? Ela tem que se cumprir, é necessário que ela se cumpra, porque senão a palavra fica mentirosa, e a palavra não é mentirosa, né? Nós sabemos que é a boca de Deus falando conosco, e prediz que no fim dos tempos haveria pestes, guerras, rumores de guerras, terremotos, tudo que está acontecendo aí. Se você entender um pouquinho que está em Mateus 24, você vai perceber que faz parte das dores, né? É preciso que aconteça essas coisas para que se cumpra a profecia e para que Cristo volte para buscar a sua igreja. Amém? Mas já que estamos vivendo nesse contexto, no sistema atual, aonde infelizmente também estamos incluídos nisso aí, nós temos visto aí pessoas que professam a nossa fé sendo dizimadas por essa doença, homens e mulheres de Deus, pessoas de grande gabarito, grande respeito na área cristã, infelizmente também passaram por esse momento. Alguns conseguiram sobreviver, mas infelizmente outros o Senhor os recolheu, e pessoas que nós temos em nossa autoestima, né? Pessoas muito importantes no nosso meio, mas é Deus que sabe das coisas. A gente sabe que vai acontecer, a gente meio que tem que conviver com isso, mas sabemos também que palavras jogadas ao vento é muito fácil, mas para quem está vivendo o problema, quem está vivendo de perder pessoas queridas ou de ter pessoas internadas nesse momento, não é fácil para eles. Eles estão pedindo a Deus para que Deus ajude eles, e é o motivo desse vídeo também, para no final nós fazermos uma oração em prol dessas famílias pelo mundo, independente de sua religião, da igreja que frequenta, a fé que professa, para que Deus leve saúde para essas famílias e conforto e consolo para aqueles que perderam pessoas muito queridas, como nós temos visto aí em todos os meios, pessoas sendo levadas por essa doença.
Amém? Dito isto, eu quero compartilhar com vocês lá em Êxodo capítulo 12. Olha que coisa tremenda que Deus está falando conosco, e eu quero compartilhar com quem está assistindo esse vídeo, para que você viva essa palavra e entenda que nós estamos vivendo no contexto do que está acontecendo. Nós vivemos isso aí. Amém? Sendo algo permitido por Deus ou não, não vou entrar nesse detalhe, não cabe a mim julgar. Mas, se estamos vivendo dentro disso, nós temos que também confiar que nós temos um Deus que é conosco, que é por nós. Amém? Independente, você fala, pastor, mas quantas pessoas que professam a fé que o Senhor professa, que perderam a sua vida, perderam a batalha para o Covid. Irmãos, a gente tem que orar, nós não podemos perder a nossa fé, nós não podemos perder a nossa confiança em Deus. Como assim essas pessoas foram? Também temos aí muitos casos, milhares de experiências, de testemunhos por esse mundo afora, de pessoas que passaram por esse momento e que, graças a Deus, conseguiram sobreviver e estão tendo uma nova oportunidade de vida. Então temos testemunhos também de cura, mas as pessoas que não experimentaram testemunho de cura, e elas foram recolhidas pelo Senhor, e o Eclesiastes diz que Deus as chama para perto dele. Deus recolhe aquilo que é dele. Amém? Lá em Êxodo 12, lá nos fala sobre o sangue no umbral da porta dos hebreus. Domingo passado eu falei aqui sobre Atos 5:42, que falou sobre o crescimento da igreja no início dos apóstolos, eles usando os lares, cada um abria suas portas, a sua casa, para receber um homem, uma mulher de Deus, para orar por aquela família e por aqueles que ali estivessem presentes. Eles sendo proibidos de entrar nas igrejas, eles então acharam essa porta das pessoas abrirem as suas portas para receber os irmãos, e não só em oração, mas também em compartilhamento de ajuda de pessoas. Aqueles que tinham mais ajudavam aqueles que menos tinham. Quando eu falo em abrir a casa, não é só abrir para receber o homem de Deus, é para que essa casa seja uma bênção na vida daqueles que estão ao seu redor, daqueles que sobrevivem perto de você, que seja parente seu, teu vizinho. Tem muitas pessoas precisando de ajuda nesse momento muito difícil, e é ajuda mesmo de alimento, de uma cesta básica, de uma ajuda para pagar uma conta, e aqueles que têm a condição de ajudar, que ajude, né? Quem não tiver a condição de ajudar nesse termo, tem várias formas de você ajudar. Amém? Então Deus te abençoe. Êxodo 12 fala o seguinte, que é uma das pragas do Egito, e a praga final é a mortandade dos primogênitos dos egípcios. Por Faraó não libertar e não liberar o povo hebreu para que saísse da escravidão e que seguisse Moisés, e por o Faraó endurecer o seu coração e não permitir a libertação do povo de Deus da escravidão, então Deus mandou esses sinais para que Faraó deixasse o povo ir embora, porque Deus não queria destruir nada. Deus só queria que Faraó permitisse que o seu povo saísse da escravidão do Egito. Mas Faraó, pelo seu poder e seu orgulho, ele não permitia essas coisas. E uma das 10 pragas, e a mais mortal, a mais terrível, foi a ordem da morte do primogênito. Primogênito é o primeiro filho de cada casa, no caso dos egípcios. Então Deus disse a Moisés, prepare o meu povo, porque o anjo da morte passará pela madrugada, e ele vai andar pelas ruas do Egito, e ele vai entrar nas casas que não tiverem uma marca. Que marca é essa? Moisés, pela ordem de Deus, determinou ao povo hebreu que cada um sacrificasse um animal
e ao sacrificar, pegassem o sangue daquele animal de sacrifício e com uma tocha marcassem as portas, o umbral, a porta da entrada da casa. Na madrugada, o anjo da morte passaria por aquelas ruas. O anjo da morte não ia decifrar quem era judeu e quem era egípcio. Ele não ia fazer decifrar essas coisas. O que era a ordem para o anjo da morte era o seguinte: quando você chegar numa casa, você vai olhar para a porta daquela casa, o umbral, a entrada da casa. Se você vê ali uma marca de sangue, uma tocha de sangue, aquela casa tem a minha proteção. É alguém que é meu. Então você não pode entrar naquela casa, você passa direto. Agora, se você chegar em uma casa que não tivesse a marca do sangue, qualquer casa, poderia ser até do hebreu, que não foi o caso porque o povo hebreu estava debaixo da autoridade de Moisés, mas se não tivesse a marca do sangue, então aquele anjo da morte entraria naquela casa e ceifaria o primogênito daquela casa, o primeiro filho. E assim aconteceu, até chegar no filho de Faraó. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Domingo passado eu falei sobre você abrir a sua porta para receber, mas o mais importante que é abrir a sua porta, para que você, nesse momento de proibição dos cultos nos templos, porque eu não estou querendo que ninguém saia da igreja, não quero que ninguém se afaste da igreja, pelo contrário, igreja é local de congregação, é congregacional, é onde os irmãos se reúnem para adorar a Deus, mas nós estamos proibidos nesse momento dessas coisas. Então, você não pode ficar dentro da sua casa esperando o decreto acabar, esperando a igreja reabrir, como se você dependesse daquela igreja, daquele templo de parede para você sobreviver. E nós temos esse costume, de nos acostumarmos muito com aquilo que nos é imposto, principalmente por um segmento religioso. Nós não conseguimos ver a importância de outras finalidades de adoração se não tivermos ligado dentro de uma igreja de 4 paredes. Quando, na verdade, você é a igreja. Paulo fala que você é o tabernáculo, você é o templo. O Espírito Santo habita dentro de você. Então, a igreja nunca vai fechar, porque você é a porta aberta do Espírito Santo. Então, se você está sendo impedido de estar dentro do templo da igreja humana, você tem uma grande oportunidade agora de conseguir chegar até a sua casa e a sua família. Quantas pessoas que estão me ouvindo agora, querido, que você tem aí 5, 10 anos de igreja, 15, pessoas até mais anos de igreja, que você vai todo domingo, você pega a tua Bíblia, pega a tua oferta, vai para a igreja, participa dos cultos, ora, faz suas correntes, suas campanhas, amém, é importante também. Mas você nunca viu alguém da sua casa experimentar desse alimento. Muitos poucos estão comendo desta comida que você está comendo, e raramente vai, quando vai é para te agradar uma vez na vida, e quando volta para casa não tem aquela mudança que você esperava, e você começa a achar que a sua oração não está tendo efeito, não está tendo efetividade na sua oração. Mas a Bíblia diz que a oração do justo tem muito em seus efeitos. Por que então que não está acontecendo nada, pastor? Por que eu não estou vendo o resultado da minha oração? Não é porque a sua oração está sem autoridade, não. É porque às vezes você tem que orar, e a palavra oração é orar e agir. A ação nos falta, nos tem muito orar, mas nós temos muito pouco em ação, em atividade mesmo. Quantas vezes que você tirou um tempo para falar de Jesus na sua casa, para você fazer uma oração de corpo presente, quer dizer, não esperar a pessoa dormir ou estar na rua, não. Você sentar na mesa, convidar aquela pessoa da sua casa para receber a oração, para você compartilhar com ela um versículo da Bíblia. Às vezes você não está tendo assim, não está acontecendo aquele testemunho, e a pessoa, você fica com medo de chamar e ter uma resposta negativa. Isso tem que ser quebrado na sua vida, porque você
é a referência de Deus dentro da sua casa, perto da sua família. Você é a referência, você é o instrumento de Deus. Bem ou mal, se você não está legal, conversa com Deus, bate um papo com Ele. Deus, irmãos, nunca vai te abandonar. Ele nunca vai te deixar. Ele nunca vai te jogar de lado porque você não está bem. Deus vai te recuperar também. Então você tem nesse momento de pandemia uma oportunidade poderosa para você realizar tudo o que você fez em oração pela sua casa. Você orou a vida inteira, agora você vai ter uma chance de agir, uma oportunidade de ação, atividade. Chamar essa pessoa, falar de Jesus para ela, orar com ela. Por exemplo, hoje é domingo, quantos milhões de pessoas não foram para a igreja porque a igreja está fechada? Quantos milhares de pessoas foram nos cultos de outros horários? E agora está aí, onde você todo domingo estava na igreja, mas em razão do que está acontecendo, você está na sua casa. E agora? Aí senta no sofá, liga a TV, vai ler um livro, até ler Bíblia, ouvir um corinho, ouvir um hino no celular. Agora você tem uma chance de parar com tudo isso, preparar um versículo e aproximar da sua família. Eu profetizo, querido, no poder da imposição de oração. Lá em Êxodo diz que os hebreus pegaram aquele sangue, cada um marcou a sua porta com o sangue do cordeiro. E quando o anjo da morte passou pela madrugada, aonde tinha a marca do sangue, aquele anjo batia em retirada, porque ele não tinha autoridade para entrar naquela casa. Ele não tinha permissão para entrar naquela família. Mas quando ele encontrava aquela casa sem a marca do sangue, ele entrava e destruía aquela família, matando o primeiro filho do lar. Eu sei que você é um homem e mulher de Deus, que o sangue de Jesus Cristo está nos seus umbrais, na sua vida, na sua casa e na sua família. Aprenda a selar, porque veja o que Moisés disse ao povo hebreu: é vocês que vão lá sacrificar o animal, vocês pegarão o sangue e vocês mesmos irão lá fora e marcarão a porta das suas casas. Tem coisas, irmãos, que não é Deus que tem que fazer. Tem coisas que não é a função dele. Porque se fosse para Deus fazer tudo e nós não fazemos nada, então Deus nos leva, acaba com tudo isto, para com tudo, arrebata a igreja, leva para o céu, porque nós não temos nenhuma efetividade, a não ser ficar sentado esperando Deus agir. Mas nós sabemos que não é assim. A gente sabe que não é desse jeito que funciona. Amém? Deus quer que a gente faça alguma coisa. Então levar o sangue na porta é sua função. A proteção é função de Deus, o agir é de Deus, mas marcar a porta, marcar com sangue é nossa função. Aí você pergunta, pastor, mas como é que funciona isso? Querido, quando você fala sobre a marca do sangue, não é que você vai matar um animal, isso já acabou. Jesus já é o sacrifício vivo da igreja. A forma agora é você se aproximar, clamar a Deus, para que Ele vá até você e que Ele esteja dentro da sua casa. Eu estou desafiando você, na força do nome de Jesus, para você transformar a sua casa em um local de oração e de bênção. Para você transformar a sua casa em local de proteção de Deus, de presença de Deus. Eu disse no domingo passado que Deus ele nunca vai repartido. Deus ele vai completo. Quando você convida Deus a entrar, Ele não vai só com o braço, Ele vai de corpo todo. Quer dizer o quê? Deus, Ele completa, em todas as formas de Deus está na sua casa, como abençoador, como exortador, como juiz também, mas como pai, como advogado, como proteção, como saúde, como médico, advogado, e como tudo de bom, porque Ele entrou na sua casa. Olha que coisa linda, Ele entrou na sua casa. O sangue hoje que marca os nossos umbrais não é o sangue de uma ovelha, de um animal vivo, um animal sacrificado. O sangue que marca a nossa casa agora é a força do nome de Jesus. É o poder desse nome, é a graça desse nome,
É a autoridade desse, não é só você falar o nome, é Ele estar presente. E Ele só vai estar se você o convidar. Ele nunca vai quebrar a sua porta, Ele nunca vai derrubar a sua porta. Ele não é o anjo da morte, Ele é o anjo da vida, Ele é a vida. A vida não quebra a porta, a vida entra se ela for convidada. Então, eu quero abençoar você, determinar que sobre a sua casa esteja a mão protetora do Senhor, e uma das promessas do povo hebreu ao sair da escravidão do Egito eram os sinais da presença de Deus. De dia, uma nuvem sobre eles que os protegiam eles, que traziam, refrescavam eles no deserto. Deserto de dia faz muito calor, de noite faz muito frio. Então Deus inverteu. Durante o dia colocava uma nuvem para trazer frescura sobre eles, frescor para eles. E à noite uma roda de fogo, uma bola de fogo, uma nuvem de fogo para os aquecer durante as suas jornadas. Deus está dentro da sua casa. Deus está dentro do seu lar. Jesus está aí agora. Ele não está andando na sua casa, Ele está dentro da casa. Ele está dentro de você. E está na hora de você chamar a tua família para se encontrar com esse evangelho maravilhoso. Eu quero deixar essa palavra de conforto para você, que você faça uma oração nesse momento comigo, para que Deus cele o seu lar, para que Deus cele a sua casa, para que Deus abençoe, cubra, proteja, fortaleça, e o principal, irmãos, cubra toda a sua família com o seu manto sagrado. Como dizem Salmos, como a galinha junta os seus pintinhos e os protege debaixo de suas asas, que Deus pegue a tua família e coloque debaixo dos seus braços fortes e potentes. Amém? Só depende de você, mais ninguém. Mas não seja orgulhoso, não seja egoísta. Não guarde para você aquilo que você pode repartir. Tem muita gente perto da sua casa que precisava de uma oração como essa que vai ser feita agora. Muita gente na sua família que precisava dessa oração. Então eu quero que você feche os olhos, aonde você estiver agora. Se você não puder aí, vai até o teu quarto, um local secreto, feche os seus olhos e vamos orar para que Deus esteja conosco nesse momento de crise. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, na autoridade do nome de Jesus Cristo Nazaré, eu quero, Deus, daqui aonde eu estou agora, ministrar sobre essas pessoas que me assistem e me ouvem nesse momento, Pai. Aonde estiverem agora, que sejam em suas casas, que seja em seu local de trabalho, aonde estiver, que o Senhor entre agora com a sua presença maravilhosa, doce e suave, Pai. Acalenta essa alma, acalenta esse coração, acalma esta alma, Pai, para que ela tenha confiança de que no final tudo vai dar certo. Eu oro, Pai, por essas milhares e milhões de pessoas por este mundo afora, que estão passando agora por um momento terrível de doença, com essa doença terrível, Pai, que tanta dor tem causado por esse mundo afora, que angústia, amargura, pranto, ranger de dentes. É triste, Pai, um filho ver o seu pai, sua mãe morrer numa cama de hospital. Muitos estão vendo entes morrer no chão do hospital, desesperadas porque não têm ar, porque não respiram, porque essa doença tem tomado os pulmões, Pai, o ar dessa pessoa. Mas aqueles que já foram, Pai, não há mais o que fazer, mas que o Senhor conforte o coração dos que aqui ficaram. Que o Senhor dê a eles, Pai, um momento de paz, para que eles entendam, Pai, que a vida segue e que outras pessoas precisam deles agora, Pai. Mas aqueles que ainda, meu Deus, respiram, que sejam por aparelhos, independente de sua religião, de sua igreja. Aqui não estou falando de religião, porque o Senhor está acima de todas essas coisas, Pai. Leve, meu Deus, a tua saúde,
Leva, meu Pai, a tua restauração. Eu sei que muitos, Pai, terão que ir, porque faz parte da mola que segue. Mas muitos, Pai, ainda não estão nas suas horas. Ainda não está na hora de ir, Pai. E só falta uma liberação de palavra para que ele seja reativado. Então, Pai, se essa palavra depender de mim ou dessa pessoa que está orando, nós liberamos essa palavra agora pela fé que temos no nome de Jesus. Que essa pessoa seja restaurada agora, recuperada agora, Pai. Deus, eu oro pelos idosos, pelas mães, pelos pais que vão me ouvir ou assistir, que estão nas suas casas agora, Pai, sendo privadas, Deus, de até um abraço de um filho, de uma filha, do convívio, Pai, como nós vivemos tantos final de semana com nossa família, com nossos pais, reunidos, comendo, bebendo, felicitando. E hoje, quando vamos à casa de nossos pais, temos que ficar na porta, porque não podemos ter contato com eles, para não passar essa doença terrível para eles. E isso eu sei que causa tristeza, causa solidão, mas enquanto vivemos este momento de pandemia, Pai, que o Senhor os conforte, que coloque, Pai, anjos, seu Espírito Santo perto deles, que eles tenham paz para dormir, Pai. Oh, meu Deus, tira deste lar toda tristeza, toda angústia, toda opressão, toda depressão, Pai. Essa pessoa que perdeu seu emprego, Senhor, em razão dessa pandemia, está em casa agora aflita, pensando como que vai ser o dia de amanhã, quando acabar esse dinheiro, quando acabar o alimento. Oh, Pai, dê paz para ela, tudo vai terminar bem, tudo vai dar certo.